caos, a desordem, estava cansado dessa vida solitária. Então decidiu criar um mundo, começando por Gaia. Era uma deusa cheia de força e vida, que cresceu e se alargou, envolvendo imensas extensões e tornando-se a base do mundo. Caos cria também o terrível Tártaro, a negra noite e logo depois o belo e luminoso dia. Depois do caos, chegou a vez da deusa Gaia à Terra auxiliar a criação do mundo. Querendo começar com algo bem bonito, gerou Ágape, a ternura, a deusa que trouxe ao mundo a beleza da vida. Em seguida gerou o imenso céu azul, as montanhas e o mar. Todos esses poderosíssimos deuses sendo o grande Urano o céu mais forte entre eles. No entanto, o grande deus do universo passou a ser Urano, que envolvera a terra com seu azul, cobrindo-a de ponta a ponta. Ele se sentava em um magnífico trono de ouro, apoiado sobre nuvens multicores, de onde governava o mundo inteiro e os deuses todos. Urano se casou com a deusa Gaia, e com ela gerou muitos deuses. 12 deles eram os titãs, 6 homens e 6 mulheres. Os titãs eram deuses enormes e de força terrível. Certa vez, Urano ficou muito zangado com seus filhos, os titãs e os hecatrônquilos, que haviam se comportado mal perante ele, e decidiu castigá-los duramente. O grande deus abriu a terra e lançou os titãs e os hecatrônquilos no escuro e profundíssimo Tártaro, onde a luz do dia não chega, nem o reflexo da noite, mas há somente uma densa, negra e interminável escuridão. Gaia tenta convencer os titãs e os hecatrônquilos a tirar Urano do poder com a seguinte fala: "Pobre de mim, que viverei eternamente sendo meus filhos presos no escuríssimo Tártaro. Quem entre vocês tem ousadia suficiente para se tornar o senhor dos deuses? O seu pai já reinou por tempo suficiente. Agora chegou a vez de outro tomar o seu lugar. Todos se recusam, temendo o poder de Urano, menos Cronos, que aceita a proposta." Imediatamente, Cronos desapareceu da vista de sua mãe, e tendo forjado uma grande foice, foi em seguida esconder-se no meio de uma nuvem e se pôs a voar alto pelo céu, à espera da oportunidade adequada. E eis que chegou a oportunidade que ele desejava encontrar Urano dormindo. Foi de modo traiçoeiro que tudo aconteceu num instante. Cronos golpeou o pai, ferindo gravemente entre as pernas e tornando-o incapaz não apenas de governar o mundo, mas também de gerar outros filhos. "Meu êxito vale por 2, pensou Cronos. "Afinal, agora não há mais nada que eu possa temer a partir de Urano." Antes, porém, que chegasse a concluir seu pensamento, a voz do pai ecoou gravemente, como um mugido, enquanto o mundo todo escurecia e raios de trovões abalavam a terra. "Eu amaldiçoo, cria desnaturada. Isso que fez com seu pai, você há de receber dos seus filhos." Qualquer um ficaria estarrecido depois de uma praga como aquela, mas Cronos sequer sentiu a menor aflição. Estava tão satisfeito com o seu êxito que não conseguia pensar que algo de mal pudesse vir a lhe acontecer. Tirou também os outros titãs do Tártaro, e isso lhe deu uma sensação ainda maior de segurança, pois assim teria apoio mais sólido para exercer seu poder. Quanto aos hecatrônquilos, porém, deixou-os aprisionados. A força deles os assustava, ao passo que os titãs ele conhecia bem, e assim poderia sempre usá-los para o seu próprio interesse. Ocorreu que um dos titãs, Oceano, não aceitou ajudar Cronos. Achava tão terrível o fato de um filho ferir o próprio pai e lhe tomar o trono que não queria de jeito nenhum se tornar cúmplice de um irmão. Então ele se retirou para os confins da terra e passou a levar uma vida tranquila, sem desejar nada que viesse do poder ilegítimo de Cronos. Entretanto, o pior de tudo era que o ato tão perverso de Cronos foi a causa de todos os males do mundo. A deusa Noite, para castigá-lo, gerou uma multidão de divindades temíveis, como Thanatos, a morte, Apate, a fraude, Eris, a discórdia, Pesadelo, Nêmesis, punição vingativa e muitas outras. Cronos agora reinava, doto do trono de seu pai, sobre um mundo cheio de medo, ilusão, ódio, agonia, vingança e guerra. E para sempre deuses e homens pagarão pelo erro de Cronos. O próprio poderosíssimo Cronos foi tomado de um grande pavor. Não estava mais seguro de que manteria o seu poder para sempre. Agora pensava com terror na maldição de Urano e temia que seus próprios filhos também viessem a se rebelar contra o pai, da maneira como ele mesmo havia feito. Então tomou uma decisão terrível. Ordenou à mulher, Rhea, que toda vez que desse à luz, levasse a criança até ele, que então devorava o bebê imediatamente. Assim engoliu 5 filhos que Rhea dera à luz: Hera, Deméter,
Hestia, Hades e Poseidon. Rhea agora esperava mais um filho e estava totalmente desesperada. Não sabia o que fazer para salvar a criança. Então correu até os seus pais, Urano e Gaia, que a aconselharam a ter o filho em Creta, em uma caverna do Monte Dictio, que era um lugar bem escondido, dentro de uma densa floresta. Nessa caverna sagrada, Rhea deu à luz ao seu bebê e o confiou às ninfas e fadas da floresta, que a haviam auxiliado durante o nascimento da criança. Em seguida voltou secretamente para o palácio de Cronos e começou a gritar como se estivesse sentindo as dores do parto. O terrível Cronos pensou que realmente sua mulher estava dando à luz naquela hora e não deixou de lembrar a ela a ordem que havia dado, por meio dessas desumanas palavras: mulher, vá terminando logo porque não posso escutar gritarias, e me traga a criança assim que nascer. Dizendo isso, saiu dos aposentos de Rhea. Assim que ele a deixou sozinha, Rhea apanhou uma pedra, envolveu-a em mantos e logo depois foi levar para Cronos, no lugar do recém-nascido. O titã, que nada havia percebido, ficou satisfeito e engoliu a pedra. O bebê que havia sido salvo era Zeus.